Como fazer para tocar os seus processos de projeto e de obra simultaneamente, sem perder a qualidade, sem perder a eficiência? Como tocar projetos, obras, os dois ao mesmo tempo, ou vários projetos e várias obras, 2, 3, 4, 5 ou mais, realizando da forma que você foi contratado para fazer, com a qualidade que você foi contratado para fazer e sem ficar maluco. Se você é arquiteto, engenheiro, designer de interiores e quer saber como fazer isso, fica aqui porque depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Vamos lá, pessoal, vamos começar esse papo aqui sobre eficiência, sobre manter a qualidade, sobre não ficar maluco, o que é muito comum na nossa área, porque raramente são aqueles momentos em que a gente está fazendo uma coisa só, certo? Então a gente está sempre envolvido com vários projetos, várias obras. Às vezes você faz projeto e faz obra, ou faz o processo global. Então, hora você está naquele momento do projeto de criação, de se envolver com os desenhos, com a parte técnica dos desenhos. Aí, hora você está naquele momento em que você está ali na obra, lidando com o pessoal de obra, fazendo compra de materiais, controlando a execução do seu projeto. Se você só faz obra, você está sempre ali naquele meio e às vezes está fazendo 2, 3, 4 obras ao mesmo tempo. Elas podem ser em locais diferentes. Tudo isso envolve logística, envolve comportamento, envolve organização, envolve processo, procedimento, técnica, ferramentas, uma série de coisas que a gente tem que conhecer. E se a gente for pegar ao pé da letra mesmo, a gente tem que fazer cada pedacinho, cada passo desse processo muito bem feito para que a gente tenha o máximo de eficiência e o máximo da qualidade na entrega do nosso serviço, do nosso produto lá no final e durante todo o processo, certo? Então, mas eu quero destacar para vocês aqui hoje algumas coisas que eu acho que são primordiais, são divisores de água, é aquela chavinha que vira, é aquele detalhe, né, aquela característica que aquela pessoa tem que você fala assim, caramba, como é que esse cara consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Como é que ele não fica maluco? Como é que ele consegue entregar as coisas do jeito que ele foi contratado para fazer? Porque o cliente ele não está preocupado quantos processos você tem, quantos projetos você toca, quantas obras você faz, ele não quer saber. E mesmo que ele entenda, ele te contratou para entregar o projeto dele, a obra dele, do jeito que ele quer, do jeito que você prometeu em matéria de qualidade, em matéria de eficiência, e a eficiência ela não está lá na entrega, ela está muito no processo, né? Então, como é que você vai atender esse cliente? Qual que é a frequência que você vai dar atenção para ele? Tem cliente que demanda de muita atenção. E aí é aquela hora que você fica desesperado, porque você pensa assim, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo, eu podia estar lá resolvendo isso, podia estar aqui resolvendo aquilo, e eu estou com um cliente aqui e ele está, querendo fazer uma reunião de 4 horas comigo. O cliente ele vai exigir muito da gente e a própria obra, o próprio projeto também vai exigir, a nossa equipe vai exigir informações, o pessoal de obra vai exigir de soluções, porque a obra envolve muitos problemas, muitas questões técnicas. Muitas vezes o que a gente prevê em projeto a gente não consegue executar exatamente como foi na obra, ou do jeito que está no projeto é do jeito que deveria estar, mas não detalha exatamente como a gente faz para chegar naquele resultado e a gente ali na obra tem que definir tudo aquilo. Então é realmente um volume muito grande de informação e eu estou aqui para passar para vocês 7 coisas que vão te ajudar, 7 características que você tem que ter e ações que você tem que tomar para poder fazer tudo isso com mais eficiência e manter a qualidade do seu serviço e do seu produto, tá? Agora, da onde que eu tirei essas 7 coisas? Teve um momento no auge da minha construtora, onde a gente fazia alguns projetos em separados. Teve um momento que eu tinha a construtora e o escritório de arquitetura, e depois eu acabei ficando muito mais focado na construtora. Tinha uma sócia, inclusive, que cuidava da parte dos projetos. E assim, a gente tinha um volume, teve um momento em que a gente teve um volume muito grande, a gente estava tocando 12 obras ao mesmo tempo. Então, 12 obras ao mesmo tempo com um staff reduzido. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu sempre prezei é trabalhar enxuto para que a gente consiga maximizar os lucros, certo? Então, quanto menos você gasta, mais você lucra. Às vezes é aquela história que eu falo, né? Nem sempre você tem que vender mais para ganhar mais dinheiro, e nem sempre você tem que vender mais caro para ganhar mais dinheiro.
Se você conseguir enxugar a sua estrutura, enxugar os seus processos, você consegue também tirar mais suco, né, daquela receita e colocar mais dinheiro no bolso. Então eu tinha uma empresa bem enxuta. A gente tocava, para você ter uma ideia, a gente tocava nessa época 12 obras ao mesmo tempo. Eu tinha um coordenador de obra e eu fazia algumas obras diretamente. Eu tinha 3 pessoas no escritório, uma pessoa só para fazer orçamentos e compras, uma pessoa no administrativo e uma pessoa focada em desenhos e em projetos, certo? Então, era uma equipe bem enxuta. Pessoal de obra, eu tinha mais de 30 profissionais trabalhando comigo, mas na época, dentro do escritório, o pessoal que fazia a parte gerencial, gestão mesmo, era bem pouca gente. Então você imagina você tocar 12 obras ao mesmo tempo, cada uma numa fase, cada uma está começando, a outra está no meio, a outra está entregando. Cada etapa dessa a gente tem necessidades diferentes. Tem hora que você, que é gestor, que é dono do negócio, tem que dar mais atenção para o seu cliente, tem hora que não, tem hora que você tem que dar mais atenção para a obra, tem hora que não. Normalmente no início da obra você não tem que estar ali, os projetos já estão dizendo tudo que tem que ser feito, né? Tudo tem que ser construído, tudo tem que ser demolido se for uma reforma. Quando você chega lá no final, a demanda, né, a necessidade da sua presença é muito maior. Por quê? Porque o cliente está ali, o cliente quer a sua atenção, é a hora da cerejinha do bolo, é a hora que você vai surpreender. Então, tudo isso faz com que a nossa vida seja muito dinâmica. E esse momento para mim foi meio aterrorizante, porque eu sentia frio na espinha quando meu celular tocava. Só para você ter uma ideia. Era um negócio meio maluco, porque o meu celular não parava nem um instante. E eu lembro que assim, eu tinha momentos em que eu estava numa ligação e aí eu vi o meu telefone tocar na outra linha, porque o celular avisa do outro lado, né? E aí eu já apertava um botão automático que eu tinha lá, que era assim, eu já te ligo, mandava uma mensagem para aquela pessoa para ela parar de me ligar. E aí eu estava conversando aqui e anotando as coisas que eu tinha que fazer daquela conversa. Eu desligava o celular, já tocava outra linha de novo. E aí eu já atendia e fazia uma nova anotação, desligava, tocava outra linha. E isso acontecia simultaneamente até o momento que parava e eu tinha que pegar aquelas ligações que entravam no meio, tinha que ligar de volta para as pessoas. Eu passava assim, mais da metade do meu dia no telefone. Era meio absurdo isso. Na época não tinha WhatsApp, ou até tinha, mas não era um negócio assim, nossa, super disseminado. Então tinha SMS, essas coisas, mas a gente resolvia muitas coisas pelo celular. Então era muito frenético. E assim, não tinha horário, porque aí chega à noite, o cliente, ele é o único horário que ele tem, ele trabalhou o dia inteiro, é agora que ele vai, é à noite que ele vai pensar no que ele tem que conversar com você, nas dúvidas que ele tem, nas demandas que ele tem. E aí você tem que atender o cliente à noite, quando não é por telefone, é presencialmente. Então era um negócio super frenético. Agora, por quê? Porque foi aquilo que eu estava buscando. Eu quis criar volume dentro da minha empresa. Eu me estruturei para ter volume. E aí, para isso, existem várias coisas que você tem que fazer, detalhezinhos pequenos do seu dia a dia, que vão te ajudar muito a lidar com esse volume de uma forma que você não fique completamente louco e de uma forma que você não peque no atendimento do seu cliente e no atendimento da sua equipe também, porque eles vão demandar muita energia sua, certo? E a falta de energia no atendimento da sua equipe, ela vai gerar um resultado precário lá na frente. Então a gente não pode perder a qualidade. Não adianta a gente ter volume. Tem muita gente que foca muito em venda. Eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Só que se você vender demais e não conseguir entregar, você vai ter problemas lá na frente. Você faz isso uma vez, dá certo, 2 vezes dá certo, na terceira vez começa a não dar certo. As pessoas começam a falar mal de você. Então, vender é importante? Sim. Sem a venda você não tem nem gestão para fazer. Agora, depois que você vendeu, se você não gerir direito os seus processos, mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas que podem, inclusive, comprometer o seu negócio, certo? Então, eu estou com as minhas anotações aqui e eu quero passar elas para vocês, porque assim fica mais didático, fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, o que a gente tem que fazer para ter eficiência num cenário como esse que eu apresentei para vocês, de diversas obras, diversos projetos ou diversas obras? Você pode ter 2, pode ter 3, você vai ter momentos, vai ter hora que vai ter 6, vai ter hora que vai ter 1. Então, a nossa vida também ela é muito de altos e baixos, a gente tem que ficar sempre se adaptando a esses momentos. Então, eu quero passar para vocês as 7 coisas
As 7 coisas que eu gostaria de falar para que você aplique no seu dia a dia. Aplique no seu modo de ser, na sua postura e ações da sua rotina, para que você possa ter mais eficiência nesses momentos de pico, onde você tem muitas coisas para fazer e para entregar. Então, o primeiro item que eu quero passar para vocês é a questão da organização. Organização é fundamental para tudo nessa vida. Só que quando a gente tem um volume muito grande de informações, quando a gente tem muitas coisas para fazer no mesmo dia, a organização ela é fundamental. Se você não é muito organizado, mas você tem meia dúzia de coisas para fazer naquele dia, ótimo, você não vai precisar de muita coisa, você consegue guardar aquilo na cabeça e vai dar certo. Agora, se você não for muito organizado, se tiver 27 coisas para fazer naquele dia, vai ser um pouco complicado de você conseguir atingir as suas metas sem um mínimo de organização. Tá? O que eu quero dizer com a organização? 2 coisas importantes. Primeiro, tenha uma rotina. E uma rotina não é só uma rotina diária, é uma rotina semanal. Então, assim, divida a sua semana, dependendo das suas demandas, e aonde você vai colocar mais energia, no começo da semana, no meio da semana e no final da semana. Por exemplo, normalmente com obras, a nossa energia ela tem que ser mais aplicada, mais focada no começo da semana. Por quê? Porque você tem que passar orientações para a sua equipe de obra, você tem que ir lá resolver problemas para que eles continuem avançando fisicamente na execução da sua obra. Então, a segunda-feira é muito importante para quem trabalha com obra. Então, normalmente na segunda-feira você tem que dar mais energia para a obra. Já no final da semana não é tão importante. No final da semana, o próprio pessoal de obra eles já estão naquele ritmo mais lento. A sexta-feira normalmente não rende muito. E aí é a hora de você dar energia no seu planejamento. Então vai lá, rever a semana, ver o que não deu certo, o que você precisa fazer na semana que vem para que aquilo dê certo. Vai lá, olha para a semana seguinte. Olha, o que eu posso fazer agora para me preparar para a semana que vem. Adiante. Então assim, rotina e agenda. Então crie uma rotina onde você divide a sua semana e o seu dia de uma forma estratégica e monte uma agenda. Então, essa agenda ela vai te ajudar. Compromissos, coisas com hora marcada, você usa lá a sua agenda, os seus horários da sua agenda. Tarefas que não tem hora marcada, use a coluna de tarefas. Isso no Google tem uma série de recursos aí, você vai encontrar ferramentas, você vai encontrar para poder organizar isso. Tá? Então, crie essa rotina semanal e diária, de forma que o quê? Você de manhã vai resolver certas coisas. Se você trabalha com obra e projeto, priorize amanhã para a obra e vá resolver as coisas de projeto no final do dia. Se você trabalha só com projeto, você vai para o escritório e já resolve as pendências. Tem uma técnica que é interessante, que é a do Giló. Ninguém gosta de Giló. Se você gosta de Giló, me perdoa, mas eu não gosto e muita gente não gosta de Giló. Se você gosta de Giló, acho uma outra coisa que você não goste. E aí, quando vem aquele prato, aquele monte de coisas para você consumir ali, comer, que na verdade é a quantidade de coisas que você tem que resolver naquele dia, come o Giló primeiro. Come o que você não gosta primeiro. Por quê? Porque a partir do momento que você come o Giló primeiro, você tira ele da frente. E aí tudo que vem depois do Giló fica aquele sabor mais gostoso na sua boca. Então come o Giló primeiro, resolva os problemas primeiro. Se você não tem a necessidade de estar na obra logo cedo, vai para o escritório, pega o que é mais difícil de fazer. Isso daqui eu tenho mais dificuldade, isso daqui vai me tomar mais tempo, isso daqui eu preciso de mais informações e eu preciso correr atrás delas o mais rápido possível. Vai direto para o Giló. Porque aí, com isso, você deixa para o final do dia que você vai estar mais desgastado, menos energia, as coisas que você tem mais facilidade, que são mais fáceis de fazer. Se você só faz obra, a mesma coisa. Vai lá, resolve os pepinos maiores na obra, logo pela manhã, e depois deixa para o final do dia as coisas mais fáceis de resolver, ou as coisas que dependem só de você, que a sua equipe não depende delas. Então, sabe, você tem que munir a sua equipe de informações logo no começo da semana e logo no começo de cada dia, para que eles consigam desenvolver o trabalho deles com eficiência e com agilidade durante toda a semana e durante todo aquele dia. Segundo item, equipes distintas e seus escopos muito bem definidos. O que quer dizer isso? Quem faz muito não faz nada, tá? Logicamente que nós somos multitarefa, nós temos que estar preparados para lidar com muitas coisas ao mesmo tempo.
Só que aí a gente precisa de uma equipe por baixo de nós que seja mais focada, que não seja multitarefa. Pessoas que estejam sejam mais especialistas em cada área. Por quê? Porque desta forma a gente vai pegar a nossa mentalidade gerencial, que tem que estar de olho em tudo que está acontecendo e tem que estar em contato com tudo que está acontecendo, e vai colocar a parte específica, a parte técnica, a parte especialista de cada coisa que tem que ser feita para os especialistas. Ah, Fernando, mas eu sou sozinho, eu tenho meu escritório, estou começando, ou não, meu formato de negócio sou eu e meu sócio, minha sócia, e a gente decidiu fazer dessa maneira. Ótimo. Divida as especialidades. Não adianta vocês dois, vocês duas, ou poucas pessoas, todo mundo fazer tudo. Eu já vi muito escritório, principalmente na área de interiores, que assim, não, nós somos 2 sócios, 2 sócias, e assim, eu trago os projetos, faço tudo dos projetos do meu cliente, e ela traz os projetos e faz tudo dos projetos do cliente dela ou dele. Eu não gosto muito desse formato, porque tudo bem, vocês têm uma questão de atender o seu cliente à sua maneira, de repente o cliente chegou porque ele quer ser atendido por você, perfeito. Só que dentro do escritório, da porta para dentro, faça a parte operacional, se dividam. Vocês têm potenciais diferentes, vocês têm defeitos diferentes, vocês têm deficiências processuais, deficiências técnicas diferentes. De repente um entende mais de projeto, o outro entende mais de obra, e vocês fazem as duas coisas. Ou um entende mais de residencial, o outro entende mais de comercial. Aí vem, eu sou residencial, aí vem um cliente meu do comercial. Eu vou querer atender o cara, olha, é o seguinte, eu vou te atender, eu vou na reunião, eu vou atender sua ligação, eu vou participar do processo. Só que o meu sócio que está aqui, ele é especialista na área comercial. Então a parte técnica ele vai fazer, então ele vai estar junto com a gente aqui. Então uma hora vocês vão estar juntos, uma hora vocês não vão estar juntos. Se você tem equipe, se você conseguiu construir uma equipe mínima ali, de repente alguém que cuida dos desenhos técnicos, a parte projetual, de repente alguém que vai ser seu coordenador de obra, sua coordenadora de obra, que vai para a obra e vai ficar ali com o pé no barro mesmo, e você vai gerenciar um pouco mais de longe. Pega essas pessoas e coloque elas nas especialidades delas. E se concentre em passar as informações e tudo que elas precisam nas especialidades delas. Tá? E o escopo dessas pessoas tem que ser muito bem definido. Por quê? Porque se você não definir muito bem o que cada uma faz, primeiro você pode ter conflito, e aí vira cachorro sem dono. Cachorro sem dono é assim, ou ele morre de fome ou ele morre de tanto comer. Porque se tem 3 pessoas ali querendo fazer a mesma coisa, ou as 3 vão fazer a mesma coisa, ou seja, você vai triplicar o trabalho, ou todas elas vão pensar assim, não, a outra vai fazer, o outro vai fazer, blá, 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 e ninguém faz. Então, olha, o meu trabalho vem daqui até aqui, daqui para lá começa o seu, daqui para lá começa do fulano, do ciclano, do beltrano. Quando você tem essas equipes bem distintas, fica muito mais fácil no seu dia a dia você gerenciar aquele volume de informações gigante que você está tendo que lidar, porque você está com muitos processos, muitas obras, muitos projetos ao mesmo tempo. Isso daqui é o fulano de tal que vai resolver. Isso aqui é o cicrano. E você já começa também a criar uma sinergia, você vai conhecendo aquelas pessoas ao ponto de falar assim, olha, esse daqui eu tenho que passar de tal maneira, aquilo ali eu tenho que fazer um e-mail, aqui só de eu fazer uma ligação eu sei que resolve, ali eu sei que eu vou ter que cobrar 2 vezes, porque infelizmente as pessoas têm deficiências. Então tudo isso vai influenciar no seu dia. Tudo isso vai fazer com que você gaste mais tempo ou menos tempo para realizar suas tarefas. E aí dentro daquele emaranhado de coisas que está na nossa cabeça, tudo isso vai fazer diferença. Vai influenciar no nosso comportamento, no nosso humor e na energia que a gente vai conseguir colocar dentro de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Terceiro item é a parte de treinamento e procedimento. Então, a partir do momento que você tem uma equipe, ou você e seu sócio, ou você mesmo, dentro de você, você já se separou ali, né? Olha, a hora eu vou estar focado na parte técnica, a hora eu vou estar focado na parte comercial, a hora eu vou estar focado na parte gerencial. Então, você também tem que saber como virar essas chaves dentro da sua cabeça. Mas você vai ter que ter o quê? Treinamento e processo para tudo. Tanto para você que trabalha sozinho, quanto para você que tem uma equipe grande, tá? Quando você tem uma equipe grande, mais ainda, porque aí você tem a questão da comunicação, como é que você transmite as informações, isso tem a ver com o processo. Mas a questão é o seguinte, treinamento é muito importante.
E quando eu falo de treinamento, procedimento, por que eu estou colocando essas duas coisas juntas? Por exemplo, lá na minha construtora, como é que eu fazia? Lembra que eu falei que eu tinha uma pessoa no escritório só para fazer compras e para fazer orçamentos? Eu tinha um administrativo financeiro que me auxiliava. Eu tinha um coordenador de obra. Como é que era? Cada uma dessas pessoas tinha um manual de procedimentos. Então, como é que funciona? É um treinamento-procedimento. Treinamento/procedimento. Como é que funcionava isso? Eu criei um processo e eu peguei o escopo daquela pessoa. A pessoa que faz orçamento, qual que é o escopo dela? Ela recebia um projeto externo, ela levantava todas as dimensões daquele projeto e gerava uma planilha orçamentária para que eu pudesse fazer a proposta para o cliente, certo? Agora, como é que ela faz isso, assim, só, vai lá, faz orçamento. Eu gostaria que as coisas acontecessem de uma determinada maneira, eu depois ia vender aquilo, então se eu não soubesse exatamente como foi quantificado e como foi orçado, ficaria muito mais complicado de eu vender. Então eu criei um procedimento, eu criei um manualzinho escrito mesmo, olha, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, não esqueça disso, não esqueça daquilo, atenção para isso, atenção para aquilo. Então você faz, porque você já faz isso. Normalmente quando você é dono do seu escritório, dono da sua empresa, você começou lá de baixo, você começou fazendo tudo, e aí você vai, com o tempo, vai crescendo e vai passando para as pessoas tudo aquilo que você vai deixar de fazer agora, porque elas vão ser as especialistas. Então você sabe como fazer. Vai lá e cria um manual de procedimento. Faz um treinamento com essa pessoa, testa ela. Olha, vamos simular aqui um orçamento, vamos simular outro. Eu fiz isso. Ela também tinha, porque era a mesma pessoa, você vê, duas especialidades diferentes, mas com características parecidas. Também tem vocês têm que sacar um pouco o perfil, sabe, do seu pessoal. Não adianta pegar uma pessoa muito tímida e botar ela para vender. Assim como não adianta pegar uma pessoa que tem capacidade de venda, que é muito comunicativa, que é extrovertida, e botar para ficar fazendo planilha. A pessoa vai ficar louca, infeliz. Eu tinha compras e orçamentos, coisas parecidas, certo? Eu estou orçando uma obra para fazer uma proposta comercial e para pegar um trabalho, e eu tenho a questão das compras dos materiais depois, porque eu entregava as minhas obras com materiais incluídos. Então, primeiro que uma coisa complementava a outra, eu tirava as informações aqui do meu orçamento para ir para as minhas compras assim que eu tivesse fechado aquele contrato. E as compras você tem concorrência, você tem equalização de propostas, de orçamentos, né, no caso de ordens de compra. Então, existiam várias coisas que a gente tinha que equalizar aqui para poder chegar nos resultados que a gente queria. 2 manuais diferentes. Olha, fulano, você foi contratado para isso daqui. Você ora vai fazer isso, ora vai fazer aquilo. Antes da contratação era isso, depois da contratação era aquilo. Pronto, acabou, o escopo era aquele. Não, mas é porque eu tenho um escritório muito enxuto e aí quando essa pessoa está ociosa eu boto ela para desenhar. Beleza. Tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre essa pessoa que tem a capacidade de fazer orçamento tem capacidade de desenhar. Pode ser que ela tenha, mas cuidado. Na medida do possível, eu sei que não é fácil você ter assim, não, então eu vou ter uma pessoa para cada detalhezinho. Não, eu sei que não é fácil, mas tome cuidado por quê? Porque se é uma coisa esporádica, se é uma coisa extra que você combinou com aquela pessoa para otimizar o custo que você tem sobre ela, ótimo, eu não vou achar isso ruim, tá? Afinal de contas, a gente tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer nosso negócio girar e a otimização dos recursos faz parte disso. Agora sim, esteja claro para ela que isso é esporádico e que a função dela é outra. Porque a partir do momento que pintar um orçamento para fazer, pintar uma compra para fazer, ela para o que ela está fazendo e vai fazer só o orçamento e só a compra. Tá? Então, treinamento e procedimento é muito importante. Com isso, você vai ter menos trabalho com a sua equipe. Você vai ter que corrigir menos coisas, apesar de que nós vamos entrar aqui no próximo item, que é a questão da supervisão desse trabalho. Mas você tem menos carga que volta para você e com isso você consegue administrar melhor todo aquele volume que você já está tendo que administrar, certo? Agora vamos lá. Treinamento e procedimento já foi dito, vem a supervisão do que está acontecendo. Então, depois que eu treinei, criei os procedimentos, eu vou demandar, eu vou delegar para as pessoas. Então o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que supervisionar. Não se engane achando, a não ser que seja uma pessoa que trabalha com você há muito tempo, que já tem uma baita sinergia, que você já conhece o trabalho muito bem, 98% das outras vezes você tem que supervisionar o trabalho.
O que acontece quando a gente insere alguém dentro do nosso processo, alguém da nossa equipe, a gente cai num erro comum que é o seguinte: eu resolvi esse problema. Eu não tenho mais que fazer isso. Graças a Deus essa parte não é mais a minha responsabilidade. Você esquece daquela pessoa. Você vai lá, cospe tudo para ela, fala tudo que ela tem que fazer todo dia. Não, faz isso, termina aquilo. E aí você pega aquele bolo todo que ela fez e vai para sua reunião. Ou vai entregar o seu trabalho. Aí você chega lá, tem um monte de erro. Por quê? Porque você não supervisionou o trabalho dela. Então, supervisionar o trabalho é fundamental. Quando você coloca alguém na sua equipe, você vai resolver certos problemas e criar novos problemas. Isso é fatal. Então, assim, resolver certos problemas. Quando você coloca alguém para fazer algo, você tem que resolver mais problemas do que criar mais problemas. Então, o volume de problemas que você está resolvendo, que você fazia antes, você tem que ser muito maior do que os problemas que vão aparecer, os novos problemas em relação àquela pessoa que está entrando. Porque senão não faz sentido, né? Então, assim, você bota alguém na sua equipe, resolve uma série de coisas que você fazia, e aí você tem 10, 20% daquele volume de energia que você tinha que dedicar àquilo para supervisionar esse trabalho. No começo é mais difícil, vai ter mais erro. Mas com o tempo, a médio e longo prazo, você vai ter melhores resultados, você vai supervisionando, vai checando os erros, continua treinando, continua criando procedimento. Eu preciso corrigir isso daqui naquele manual. Aquilo ali que a gente achou que funcionava daquele jeito vai funcionar de outro. De repente essa pessoa chega para você e fala assim: olha, tá vendo isso daqui que você me ensinou desse jeito? Eu posso fazer daquele jeito que eu acho mais fácil? Ou, eu descobri uma maneira nova de fazer isso, o resultado vai ser mais rápido, vai ser melhor. Bora! Aquela história de você ouvir a sua equipe. Então, isso é importante e você vai ter que gastar esse tempo com supervisão. Não tem jeito, senão você pode comprometer o resultado e a qualidade. A gente quer ter mais eficiência, quer poder lidar com vários projetos, várias obras ao mesmo tempo, só que a gente não pode pecar na qualidade, certo? Vamos para o quinto item. O quinto item é o seguinte: saiba apenas o necessário. Isso é importante. O que acontece? Lembra que eu falei da especialidade? As pessoas que você vai colocar na sua equipe são cada vez mais especialistas, certo? E nessas especialidades, você vai dedicar a elas o aprofundamento. Tem a ver com a supervisão, né? Você não vai mais lá meter a mão na massa para fazer aquilo, mas você tem que checar. A questão de você saber o básico é o seguinte: a sua cabeça tem um limite de informação. Quando você está tocando 12 obras ao mesmo tempo, como eu vivi no passado, o que acontece é que não tem como eu saber cada detalhe de cada obra. Não tem a mínima condição. E você pode até alinhar isso com o seu cliente, tá? É até legal porque você pode usar isso como uma questão comercial de que, olha, eu tenho estrutura, eu sou grande, eu faço muita coisa e tal. Isso é uma faca de dois gumes, cuidado. Mas você pode usar isso da maneira correta para mostrar para o seu cliente que você é grande. As pessoas gostam de contratar pessoas que têm muito trabalho, que já fizeram muita coisa, que estão fazendo muita coisa. Então, usufrua disso positivamente para você com muito cuidado. Mas saber estritamente o necessário é importante para que você, primeiro, não sobreponha funções da sua equipe, que são especialistas. Cuidado com isso. Então não vai botar um coordenador de obra lá e aí vai você entrar na obra e querer mandar na peãozada sozinho. Você está tirando a autoridade do seu coordenador. Gente, isso é um erro assim comum, corriqueiro. Eu vi isso acontecer várias e várias vezes e por ver acontecer, eu tomei muito cuidado com isso sempre com a minha equipe. Se você tem uma informação para passar direto para alguém que está lá na execução, ou seja, se você tem uma equipe que tem um gerente, eu tenho um gerente de projetos, e aí eu tenho alguém desenhando, você não vai direto no que está desenhando. Não vai. Simplesmente não vai. Se você tem alguém na obra, e ali está lá toda a sua peãozada, o pessoal que executa, que põe a mão na massa, e você tem um coordenador no meio do caminho, você não vai no pedreiro lá falar para ele, faz assim, 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 assado. Porque você vai criar dois problemas. O mais grave, você vai tirar a autoridade do seu coordenador ou do seu gerente. Por quê? Porque o seu coordenador, o seu gerente, podem ter dito diferente para eles. Eles podem ter passado uma informação um pouquinho diferente que o cara vai falar assim, mas peraí, eu ouço você ou ouço ele? O que eu faço? E aí isso vai criar um problema enorme.
E aí o seu coordenador não vai conseguir mais tocar o processo dele. Isso é um negócio que, meu, eu já passei por isso como coordenador, eu já passei por isso quando eu tinha superiores acima de mim, que eles me atravessavam. E aí quando você chega para sua equipe, o cara que é coordenador, que é gerente de projeto, ele chega para a equipe dele e fala assim, ó, então vamos fazer não sei o que. A equipe olha para ele e fala assim, mas você tem certeza? Porque e se o fulano de tal vier aqui e falar que é diferente? Cara, isso acaba com o trabalho de qualquer pessoa. Então, cuidado com isso. E a segunda coisa que vai acontecer, além de você tirar a autoridade, é que você vai estar fazendo o papel dele, vai estar duplicando e vai estar entrando na minúcia. E aquele volume de informação que você tem vai aumentar mais ainda, certo? Então, cuidado com isso. Vai lá, obedeça à hierarquia que você mesmo criou dentro da sua empresa, certo? Obedeça, passe para o seu coordenador que ele vai passar para... Ah, mas eu já estou lá, é mais fácil eu passar direto. Não é mais fácil. O seu coordenador tem que participar daquela decisão com você. Quem está abaixo de você, que está gerenciando, que está te auxiliando a gerenciar ou gerir aquele projeto ou aquela obra, ele tem que te ajudar nessa decisão. De repente ele tem uma informação lá que é um detalhe que passou no dia anterior que você não está sabendo. E você vai ficar gastando tempo. Então, ó, obedeça a hierarquia, tá? Não faça isso com as pessoas que trabalham com você. E aí, quando você sabe apenas o necessário, você esvazia um pouco a cabeça. E isso faz com que você dê atenção e energia para o que realmente importa, que é o seu cliente, que é a parte macro, que é o planejamento, que é o follow-up, né? O controle, monitoramento do seu cronograma, se está acontecendo, se não está acontecendo, se as questões técnicas mais importantes elas estão sendo resolvidas. Tudo isso é a parte que você tem que realmente se dedicar, a parte que custa mais, a parte que vai pegar no prazo e você não vai conseguir entregar no prazo. Tudo isso é onde você tem que pôr atenção, não vá na minúcia. Fica sempre no âmbito macro para ficar mais fácil de você gerenciar e poder absorver muitas coisas ao mesmo tempo, certo? Sexto item que eu quero passar para vocês aqui para que vocês possam tocar suas obras e projetos aí num volume grande e possam absorver bastante trabalho. O sexto item é o quê? Olhe para todos os processos semanalmente. Lembra que eu falei da rotina lá no começo? Então, ó, semanalmente você tem que parar pelo menos umas 2, 3 horas de uma sexta-feira final do dia, de uma segunda-feira começo do dia, se você não trabalha com obra, porque eu acho que se você trabalha com obra na segunda-feira, 7 horas da manhã você tem que estar na obra. Mas olhe para os seus processos semanalmente. Vai lá e olha, gente, o que aconteceu na semana passada? Por que não aconteceu isso? O que a gente tem que fazer para acontecer? Olha, o que vai acontecer essa semana? E olhe para a semana que vai acontecer, minimamente, tá? Existem outras ações que você pode tomar, mas minimamente, para você poder absorver muito trabalho, você tem que ter um controle semanal do que está acontecendo. Ah, essa obra está entregando essa semana, essa obra está entrando essa semana, esse projeto acabou de entrar, nós estamos nessa etapa. Isso daqui está no meio do caminho, mas a gente está num marco crucial aqui que vai ter uma reunião X. Nessa olhada que você vai dar nos seus cronogramas, nos seus projetos todos, nas suas obras todas, você vai conseguir definir, olha, aqui eu tenho reunião, aqui eu tenho que atender meu cliente, aqui eu tenho que estar na obra, aqui eu tenho que estar fazendo uma reunião técnica com a minha equipe para que eles possam continuar fazendo o executivo. Você vai criar marcos e agenda, que é aquele primeiro item que eu falei, baseado no quê? Numa visão macro, e você vai saber o que está acontecendo. Quando seu cliente liga para você e fala assim, olha, eu estou sabendo que lá na obra está acontecendo isso, isso e isso, você tem que saber minimamente responder para ele. Lembra que eu falei? Saiba macro, não entre na minúcia, só que você tem que ir lá e tem que falar, não está acontecendo isso, isso e isso. Se você não souber, você fala assim, olha, eu não estou sabendo desse item. Seja sincero, clareza, lembra? Clareza na informação. Seja sincero e fala assim, olha, eu não estou sabendo desse item, deve ser algo muito recente, eu vou ligar para o meu coordenador, eu vou ligar para o meu gerente de projetos, eu vou ligar lá no escritório, vou ligar lá na obra e eu vou pegar mais informações e eu retorno para você. É melhor do que você gaguejar, falar uma besteira, de repente seu cliente sabe mais do que você porque esteve lá na obra e você não estava lá naquele dia. Porque o cliente ele tem esse erro, ele acha que assim, você tem que estar na obra todo dia o dia inteiro. Escuta, meu amigo, você não me contratou por exclusividade, você não me contratou para estar com você na obra o dia inteiro, todo dia. Você me contratou para executar o seu projeto, executar a sua obra, entregar ele no prazo que nós combinamos, na qualidade que nós combinamos. Como eu vou fazer isso é um problema meu. Eu que decido quando eu vou, quando eu não vou, quanto tempo eu vou ficar. Então, assim,
tome cuidado com essa clareza de comunicação, alinhamento de expectativas com o seu cliente também, tá? Mas olhar para o processo semanalmente é fundamental para que você tenha controle e possa lidar com muitas informações ao mesmo tempo, certo? E por fim, o sétimo item que eu tenho para passar para você é o que? Estabeleça um limite. O que quer dizer estabelecer um limite? Gente, chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que é muita coisa para fazer mesmo e você vai morrer louco. E uma coisa que eu aprendi lidando com muitos processos. Quando você começa a criar um volume, ganhar um volume, o que costuma acontecer é que cada processo fica mais caro para você. Então, assim, é muito legal porque você cria portfólio muito mais rápido. É muito legal porque você consegue mostrar uma estrutura para o seu cliente que às vezes é necessária para que ele entenda que você vai atendê-lo bem. Tem muita gente que tem preconceito, acha que um escritório pequeno não atende bem, o que está muito errado, na minha opinião. Mas, enfim, alguns clientes são assim. Mas chega um momento em que o seu volume começa a ficar tão grande, que primeiro, você começa a perder dinheiro, porque é o que eu disse, cada processo começa a ficar mais caro, porque você tem que aumentar a sua estrutura, você tem que colocar mais uma pessoa para trabalhar, aquilo vai te custar um dinheiro. Quanto mais volume de informação que você tem, existe uma tendência de você cometer mais erros, porque menos atenção você está dando para cada processo, menos atenção você está dando para a supervisão do trabalho da sua equipe, e eles vão errar. Então, a tendência é que você tenha mais prejuízo. Então, chega num ponto que não justifica mais. Você fala assim, bom, eu vou pegar mais essa obra para não ganhar nada. Porque ela vai me custar mais, ela vai me dar mais trabalho, ela vai mais isso, mais aquilo. Vai me sobrar um dinheirinho ali, que é melhor eu nem fazer, certo? Porque também a cabeça também tem limite, certo? Então, gente, conselho de quem já bateu muito cabeça, de quem já errou muito, de quem já tomou prejuízo por conta de, às vezes, ter o olho maior que a barriga e querer mais do que consegue fazer. Chega uma hora que é melhor você parar. E parar não quer dizer que você vai fechar seu escritório. Parar quer dizer que o quê? Olha, eu só consigo te atender lá na frente. Você vai pegar o seu leque, lembra aquela reunião semanal lá? Você sabe exatamente o que está acontecendo. Olha, daqui 35 dias a gente entrega essa obra. Pintou um processo novo, uma obra nova, um projeto novo. Daqui 35 dias eu entrego esse projeto. Olha, eu consigo te atender daqui 40 dias. Margem, lastro, sempre uma folguinha. Consigo te atender daqui 40 dias. Não, mas eu vou perder o cliente, porque eu não posso perder o cliente, não posso me dar o luxo, eu tenho conta para pagar. É mesmo? Você não pode perder o seu cliente? Então faz assim, atende os clientes que você tem da melhor maneira que você puder, gerando o melhor resultado que você consegue. Porque senão, a longo prazo, você vai perder os seus clientes. A longo prazo, você vai ser mal visto. A longo prazo, eles vão falar mal de você para as outras pessoas e não vão te indicar, que é o nosso principal marketing, que é o boca a boca, a indicação. Então, dê valor para aquele cliente que você fechou antes de dar valor para o cliente que está entrando, para o cliente que você nem sabe quem é, para o cliente que às vezes vai te dar um trabalho que não justifica você se matar, certo? E a vida é uma só, gente. O mundo não vai acabar amanhã e tudo tem um contorno. Então, vai lá, chega para esse cliente e faz toda uma venda amarrando esse cara e formando uma fila atrás de você. Então, assim, não há nada melhor. Já viu aquele negócio da fila da balada? Quando você passa numa balada, ou passa num restaurante, ou passa num café, passa em qualquer lugar e tem uma fila na porta, você fala, opa, aquilo ali deve ser bom, hein? Então, funciona assim também. Então, o cara, quando ele chegar em você e falar assim, escuta, olha, eu só posso te atender daqui 40 dias, num primeiro momento ele até pode falar assim, não, mas eu preciso disso antes e tal. Mas dentro da cabeça dele vai ficar uma sementinha de que assim, olha, essa pessoa deve ser boa, porque se ela está cheia de trabalho assim, é porque o negócio deve ser bom. Isso pode melhorar o seu ticket, você pode vender isso mais caro. Isso vai te dar garantias. A nossa vida não é assim, Isso vai começar a te dar uma garantia, sua vida vai oscilar menos. E aí você vai formando uma fila atrás de você. Você vai lá e fala assim, não, eu só posso te atender daqui 40 dias, eu só posso te atender daqui 60 dias, eu só posso te atender daqui 3 meses. Você consegue esperar? Eu quero muito te atender, eu vou te atender da melhor maneira possível. Se eu fizer isso agora, eu não vou te dar a atenção que você merece. E aí você pode entrar na parte comercial e gerar alguns argumentos positivos para você.
Só que lembre-se, se você passar desse limite, você vai começar a comprometer o atendimento do seu cliente, você vai começar a comprometer a eficácia, vai começar a comprometer a qualidade do produto e serviço que você está entregando, e aí lá na frente você vai frustrar o seu cliente, ele vai falar mal de você e você vai acabar perdendo, certo? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês aqui hoje. Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse conteúdo e ele fez sentido para você, coloca aqui embaixo desse vídeo os seus comentários e o seu like, porque essa é a única maneira que eu tenho para poder entender se o que eu estou fazendo aqui realmente faz sentido, certo? Aqui, ó, na descrição desse vídeo também tem as minhas redes sociais, que são diferentes da que você está assistindo esse vídeo agora. Então, clica lá para saber mais, para pegar mais conteúdo. Eu quero destacar uma delas para você, que é o Telegram. O Telegram é uma rede que é como se fosse um WhatsApp, só que ele funciona como um canal. Então, ele não é um grupo daqueles que todo mundo fica falando. Ele é um canal onde eu transmito para vocês uma série de informações, uma série de conteúdos em formatos diferentes, áudios, vídeos, insights do meu dia a dia, coisas que vão deixar a gente mais próximo e a gente vai conseguir compartilhar mais informação. Então, clica lá e se cadastra no meu canal do Telegram, certo? Então, gente, do mais, vamos em frente e para cima, sempre!